O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Eu já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, ao ler o texto desse Evangelho, uma pergunta salta diante dos nossos olhos. A festa de casamento está preparada, mas aqueles que foram convidados para a festa de casamento, cada qual foi cuidar da sua vida, como que esnobando a preparação que Deus havia feito para o casamento do seu filho. No último domingo, celebrando a memória, a festa da Assunção de Nossa Senhora, a Igreja contemplava à distância este casamento espiritual, estas núpcias, as bodas de Cristo com a Igreja. Bodas que acontecem na cruz, mas se consumarão no fim do mundo, no fim dos tempos. Mas já na cruz, estas bodas, este casamento acontece por causa da união de Cristo com a sua Igreja, uma aliança feita no seu sangue, indissolúvel, inquebrável, que ninguém pode nos destruir, que ninguém pode separar. São Paulo entendeu tão bem isso, que ele vai celebrar esta aliança dizendo: quem poderá nos separar do amor de Deus manifestado através do seu Filho? A espada, a guerra, a dor, a morte, nada pode nos separar do amor de Deus, porque o desejo de Cristo é uma aliança com o seu povo e uma aliança inquebrável. A festa de casamento está pronta.
Evidentemente, os primeiros convidados para ela foram os filhos de Israel, os filhos do povo do Antigo Testamento, o povo que recebeu os patriarcas, os profetas, as promessas messiânicas, mas quando veio Jesus, cada qual queria fazer o que era próprio da sua vida. Cada um foi para os seus trabalhos, esquecendo-se de Deus e das suas promessas. Não buscou a Deus em primeiro lugar, não foram capazes de reconhecer a face do Pai no rosto do Filho, não foram capazes de experimentar o amor misericordioso de Deus na obra redentora de Cristo. Deus envia a sua palavra às encruzilhadas do mundo, como diria o Papa Francisco, às periferias existenciais da humanidade, aos confins da terra, através dos seus apóstolos, para que estes últimos convidados, que não foram os primeiros, mas serão os últimos, tivessem a oportunidade de conhecer, de celebrar esta festa de casamento e de estarem unidos a esta celebração. Muitos ouviram a voz de Deus através dos seus enviados, dos seus apóstolos, e vieram ao encontro desta celebração. Mas não basta simplesmente ter sido chamado, vir ao encontro de uma festa como essa, entrar na presença do Rei, colocar-se diante de Deus, exige de nós uma atitude, exige de nós que nós estejamos preparados para entrar na presença do Rei. Exige de nós que nós, de fato, nos vistamos com as vestes da salvação, para que este encontro, que não era primeiramente para nós, mas tornou-se para nós, para que esse encontro possa ser um encontro de bem-aventurança, de celebração, um encontro de alegria. Dom Júlio, presidindo a ordenação diaconal do Jean neste último domingo, ele falava justamente da importância do sacerdote, daquele que deseja ser padre, de ele vestir-se adequadamente, de ele estar preparado para presidir os sacramentos, não só externamente com a roupa, mas de estar preparado com o coração, com as vestes da salvação, para poder de fato servir a Cristo, servir a igreja e servir a comunidade a quem ele foi confiado. Neste mês vocacional, nós podemos estender esta palavra do nosso arcebispo a todas as vocações. É importante que, tendo escolhido o nosso estado de vida, é importante que, indo ao encontro do Senhor, nós de fato nos preocupemos de nos preparar dignamente para realizar o mistério da nossa vida, seja como sacerdotes, como pais de família, mães de família, religiosos, consagrados, catequistas, seja qual for o estado de vida, na igreja ou no mundo no qual nós nos inserimos, não podemos fazer isso de qualquer jeito, porque nós não estamos indo ao encontro de qualquer festa, nós estamos sendo convidados para a festa de Deus, para o casamento de Deus com a humanidade. E isto é algo muito grande e algo muito sagrado. Portanto, convencer-nos da sacralidade daquilo para o qual Deus nos convida. Esta preparação é indispensável. Preparação externa, mas acima de qualquer coisa, a preparação interna. São Paulo também entendeu muito bem isso e vai exortar suas comunidades
para que, ao aproximar-se da Eucaristia, examinem-se a si mesmos, discernindo o corpo e o sangue do Senhor, entendendo qual é que é a sacralidade daquilo que estão buscando para celebrar. Nós não estamos nos aproximando de um templo feito de pedras e de mãos humanas. Estamos nos aproximando de Jesus Cristo, mediador da nova e eterna aliança e do templo de Deus. Estamos nos aproximando do altar da graça, do trono do Senhor. É grande este mistério, ultrapassa a nossa capacidade. Por isso, então, ao nos aproximarmos de Deus, ao nos aproximarmos de Cristo, ao nos aproximarmos dos sacramentos, de modo especial da Eucaristia, examinemos o nosso coração. Examinemos o nosso coração para ver se nós encontramos a caridade de Cristo em nós. Se somos capazes de enxergar a caridade de Cristo em nós, quanto mais o próprio Cristo será capaz de enxergar as obras da sua caridade, do seu Espírito em nossa vida. As vestes da salvação que vestem os santos são justamente estas vestes. O sangue de Cristo nos lavou na cruz para que pudéssemos praticar as obras de Deus, as obras que o Pai confiou ao seu Filho para que ele ensinasse os seus discípulos. A fé cristã não são apenas palavras. A fé cristã não é um compêndio apenas. Não são livros e não é uma biblioteca. A fé cristã é uma vida consagrada a Deus, inteiramente consagrada a Deus, com obras que sinalizem que nós pertencemos a Deus e não ao mundo. E é exatamente estas obras, esta veste de salvação, que deve ornar os santos e deve ornar a nossa vida, na medida em que nós nos aproximamos para receber o que Deus quer nos dar. De fato, todo esse caminho de conversão não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário e é um caminho feito passo por passo. Cada dia sendo capazes de examinar a nós mesmos para ver se habita dentro do nosso coração os mesmos sentimentos de Cristo. Quando Jesus se dirige aos seus discípulos, ele diz para eles: quem quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Jesus vai na frente e ele carrega da cruz da nossa vida aquela que nós não conseguiríamos carregar. Mas há uma responsabilidade de cada um que é chamado a seguir os passos de Cristo. E essa responsabilidade é irrenunciável. Cada um de nós precisa, a cada dia, colocar sua vida diante de Deus para ser iluminada pelo Espírito Santo, para, enxergando as sombras, cuidarmos das sombras, para que, em não se vendo a caridade de Cristo, nós possamos colocar ali a caridade de Cristo. E, de fato, a cada dia vivermos como homens e mulheres lavados no sangue do Cordeiro e destinados à vida eterna, destinados a este casamento espiritual com Cristo. Ele é o noivo da igreja e espera que, vindo nos buscar, haja o azeite da graça preparado para que possamos com ele, mesmo no meio da noite, caminhar ao encontro do seu santuário. Peçamos ao Senhor hoje, por intercessão de São Bernardo, que no início deste último milênio, junto com tantos outros santos, marcou o florescimento espiritual da vida da igreja, da piedade, da santidade, da busca da presença de Deus, que Ele nos ajude também a amar o que é divino. E amando o que é divino, sejamos capazes de nos transformar para de fato merecermos
por um esforço contínuo de santidade, aquilo que recebemos de graça, não por nossos méritos, mas pela bondade do nosso Deus. Amém.